a cooperação, me parece, tem muito a ver com uma outra questão. A tua pergunta, me parece, não é só a experiência de cooperação, ela vai ser artificial se as pessoas forem cooperar sem saber o que elas podem fazer. Eu não quero jogar futebol, eu jogo futebol assim de brincadeira e tal, mas eu não quero me tornar jogador de futebol profissional, nesse sentido. Eu tinha, desde criança, minha mãe fala isso, eu tinha que escrever e contar história, ponto. Mas não era porque eu queria só, pessoalmente. É porque minha avó, mãe de santo, meu avô tradicional Guerruali, que viveu, que é da família, nossa família da região da África Ocidental, que veio para cá contando histórias, circuncidava, falava, tem que circuncidar os garotos quando nasce. Então isso veio antes de mim. Então, não é uma coisa assim, então, é isso aí, é um papel. E isso me realiza também, porque eu posso realizar, ajudar outras pessoas a conhecer histórias, talvez que elas não conheçam. Então, talvez alguma das histórias que eu contei aqui, algumas pessoas não conheciam. Então, é importante que eu conte essas histórias, que elas se tornarem vivas. Então, para mim, a questão da cooperação tem uma pergunta anterior. É o que você... Qual o teu lugar no mundo? Qual o nosso lugar no mundo? É saber isso. Isso não se faz sozinho. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida toda que sempre me orientaram. Gente mais velha, mais nova. Em relação a qualquer coisa importante. Vai se tornar pai. Cuidado. Fulano. Vai se tornar não sei o que. Sempre me orientaram. Vai fazer não sei o que. Às vezes é melhor você se atrasar, porque pode ser melhor. Pessoas que foram orientando para o bem, para o mal, para o erro, para o acerto. Então, tinha pelo menos 3, 4, 5 pessoas, até um tempo da minha vida, que me davam dicas sobre as coisas. 4, 5 pessoas, 6 às vezes. Então, a cooperação, para mim, antes dela, quem é você? Senão, a cooperação fica mais difícil. Narrativa, como é usada hoje? Eu diria que a narrativa hoje é cada vez mais da disputa individual, de pessoas que se fazem por si só. Tem algo aí que é de uma ausência de interdependência. É o self-made man, aquela expressão estadunidense, muito a pessoa que lutou sozinha, chegou até onde chegou com todas as suas forças. Eu não estou sozinho aqui, por exemplo, eu sou apenas, pelas condições da vida, eu nasci num lugar, num bairro tradicional, numa família específica, que me nutriu a vida toda. Fiz faculdade de filosofia, tive bons professores, tinha roda de samba, tinha garoto, né? Primeiras cervejas com o pessoal da roda de samba, da Portela, Cacique de Ramos, Bete Carvalho, essas oportunidades que eu tive na vida, né? Ibera Dudu, não sei o quê, essas coisas que me formaram, né? E no roncório no terreiro, minha tia ali, eu criança, e na esteira, isso me formou. Então isso tudo me performou, e aí eu só podia me tornar isso. Se eu recusasse isso, aí seria muito ruim, porque eu não poderia contribuir. E o que eu penso? As pessoas abandonam suas histórias, os erros e os acertos, e a gente se encaixa numa história universal, que é de herói, ou de princesa, ou numa história que é o melhor é aquele que vence. E aí o individualismo, isso acaba se tornando uma prática. E a gente deixou de contar a história. Quando eu falo narrativa, eu estou usando narrativa como um termo muito amplo. A gente não conseguiu disputar, entre aspas, todos os corações e mentes. Eu digo a gente, as pessoas que acreditam que nós podemos viver sem se matar. E as pessoas, os grupos que acreditavam que a gente tem que se matar e só os bons vão herdar a terra, que aí tem uma mimetização da política entre religião e política, ok? Se a narrativa hegemônica, abramânica, diz só os bons herdarão o reino dos céus, ou só os convertidos, ou só os eleitos, por alguma razão, ou só os humildes de coração, isso mimetizado pela política significa herdarão as pessoas de bem. Quem é de bem, quem é certo, quem é sério, quem tem um pertencimento racial, quem é heteronormativo, quem é não sei o que, esse vai herdar. Quando isso é mimetizado, as ferramentas são outras. É a ferramenta da necropolítica. E aí isso faz sentido.
Porque isso está muito próximo. Porque o fundamento disso tudo, na minha hipótese filosófica, especulativa, é narrativa. Tem uma narração de vida que diz: ó, esse não presta, não serve para viver. Existem outras formas de narrar que dizem: qualquer vida tem algum valor. A gente tem que encontrar um lugar para ela. Quando não encontra um lugar para ela, aí sim ela entra em colapso. Vai colapsar o sistema. É aquela história clássica que vocês devem conhecer dos Zulus. Entre os Zulus não tem feminicídio. Por uma razão muito simples. Porque os Zulus, os homens, passam por um ritual que eles, quando crescem, se eles ficarem com a fantasia do guerreiro, eles colapsam a aldeia inteira. É por essa razão que só garotos cometem ataques em massa. Psicologia social, né? Psicologia de massa. Vai para os Estados Unidos. Tem ataques em massa todo ano. São só garotos. A maioria é garotos brancos, né? De classe média, que na frustração respondem com violência. Porque a socialização deles é pelas narrativas de masculinidade tóxica. Os exemplos dos homens para isso são heróis, são caras durões, caras poderosos, que voam, usam capa, saem à noite com carros e armas fantásticas. Essa narrativa fala: eu posso, quando eu não consigo, eu vou atirar. É isso. Agora, tem garotos em outras culturas que eles têm narrativas de homens que choram. Que um homem, para casar com uma mulher, tem que aprender a chorar. Aí não é que ele vai ser melhor. Ele vai ter essa narrativa desde cedo, vai sendo cultivado. E vai ser mais difícil ele ser um feminicida. Ou ele, aos 15 ou 16 anos, brigar com alguém, com um colega de classe, e vou atirar um professor de matemática, de geografia, vou trocar tiro com a polícia. Porque já está gestado. O feminicídio nas culturas ocidentais não vai acabar em pouco tempo. Não tem como. Porque a formação da masculinidade é uma masculinidade atávica. Nós, homens, somos gestados nessa formação, nesse contexto. A gente precisaria de outros rituais. Por isso é outra narrativa que tem que ser feita. É outra história. A gente não pode mais só ter protótipo super-herói para os garotos. Não pode ter só super-herói. Não pode ter só princesa para as meninas. Porque isso plasma comportamento. A minha hipótese tem a ver com essas discussões da psicologia novas, que não é tão nova, mas é razoavelmente nova, que é terapia de narrativa. Se alguém conhece essa discussão, terapia de narrativa, alguém conhece? É um pessoal da psicologia dos Estados Unidos, mas que é legal, que é assim, você faz a terapia pela sua narrativa da tua vida. Você narra diferente, para entender por que você se tornou aquilo. Você refaz a narrativa. Isso é a terapia, essa é a estratégia terapêutica. E aí me parece que numa sociedade como a nossa, não tem jeito. As pessoas vão ser mais egoístas, sim. Vão brigar, disputar com as outras, sim. Vai ter muita vontade de matar, vontade de acabar com o diferente. Racismo é estrutural, sexismo está aí, porque as narrativas são essas. Essas são as historinhas contadas.